O spin-off de Vis-a-Vis prometia contar as histórias de Zulema e Macarena fora da cadeia. Sim, eu estou falando de Vis-a-Vis Oasis, que saiu no dia 31 de julho no Netflix, e eu vou comentar um pouquinho o que eu achei sobre essa continuação de Vis-a-Vis. Então aguenta aí que eu já volto, roda a vinheta. Bom, a primeira coisa que eu tenho que falar é que se você não assistiu Vis-a-Vis Oasis, você tem que dar um tempo aqui, vai lá, assiste, depois você volta, porque eu vou comentar muita coisa, praticamente tudo que aconteceu durante a temporada, tá bom? Então assiste lá primeiro, depois você vem aqui assistir o meu vídeo. Bom, galera, para começar, Vis-a-Vis Oasis viria como se fosse uma resposta àquela expectativa toda que os fãs tinham. Então todos nós queríamos ver a continuação da história de Macarena e Zulema, principalmente ver a dupla funcionando. Então o finalzinho lá da 4ª temporada te deixa com aquele gostinho de quero mais, quando você vê que as duas saíram da cadeia, formaram uma dupla e estão juntas, né, dando seus golpes, cometendo seus roubos. E era isso que todo mundo queria assistir. Eu encontrei também relatos dos coprodutores da série, das próprias atrizes, falando que elas gostariam de ver um fechamento dessa história, de ver as histórias de Zulema e Macarena se encerrando de fato. Então eu encontrei, por exemplo, os coprodutores comentando que eles gostariam de ver como seriam esses dois animais selvagens fora das regras da cadeia. E que seria interessante ver que quando elas estão fora da cadeia, elas descobrem, elas pensam na realidade que elas estão livres, mas descobrem com o tempo que elas são reféns da rotina. E de fato nós vemos isso acontecendo quando a própria Macarena começa a viver a vida dela normal e ela simplesmente não consegue ficar bem com isso. Então ela já está tão acostumada com a rotina da cadeia, com aquela adrenalina, com as coisas que aconteciam, com estar em perigo o tempo inteiro, que ela simplesmente não se adapta mais a uma vida comum. E provavelmente foi isso também que aconteceu com Zulema, quando a Zulema vai lá e procura a Macarena para propor que elas, né, fizessem alguma coisa juntas. Isso mostra que a Zulema também não conseguiu se adaptar a essa nova realidade. E aí então elas começam essa dupla. Então uma coisa que a gente pode imaginar é que entre o período em que as duas saíram da cadeia até elas de fato conseguirem, né, chegar a um acordo de que elas iriam trabalhar juntas, houve esse tempo no qual as duas tentaram de fato viver uma vida comum e elas não conseguiram. Então quando a gente vê lá no final da 4ª temporada aquela dupla já em ação, a gente não tinha noção de que teve antes desse período de adaptação, enfim, no qual elas chegaram à conclusão de que elas precisavam estar juntas, trabalhando, né, nesses assaltos e tudo mais. Mas isso aconteceu e Vis-a-Vis Oasis mostra isso pra gente. Então a partir daí o que a gente esperava assistir era realmente essa dupla em ação. No entanto, uma das primeiras cenas que aparecem em Vis-a-Vis Oasis é de fato elas dando um golpe, mas logo em seguida a Macarena falando para a Zulema que ela não queria mais fazer aquilo, que ela estava fora, que ela queria viver uma vida normal, né, comum, já que ela estava grávida. E pelo filho dela ela não queria mais viver isso. E aí que a Zulema propõe a Macarena um último golpe, que seria o golpe. Seria uma coisa bem diferente do que elas estavam acostumadas a fazer, mas que iria render um bom dinheiro para as duas. Bom, tenho várias coisas a falar sobre isso. A primeira é que eu já achei bem chato a temporada começar assim. Porque, como eu disse, o que a gente esperava ver não era de cara já nenhuma das duas falando que não queria mais isso. O que a gente esperava ver era as duas juntas, as duas numa boa, aquela expectativa de ver essa dupla se dando bem, funcionando, e não que logo de cara aparecesse uma das duas dizendo que não queria mais. Então acho que essa primeira cena dessa forma já quebrou o clima da temporada inteira. Já deixou todo mundo tipo, coisa chata. A segunda coisa é que a proposta da Zulema de fazer um golpe, e o golpe seria o quê? Seria elas cometerem um assalto no qual elas iriam entrar no casamento da filha de um grande traficante mexicano, roubar um diadema ou um colar de diamantes, eu não lembro bem agora, e fazer tudo isso dentro do casamento da garota. Bom, então quando você vê elas falando sobre esse golpe, o golpe por si só já é uma coisa que você pensa, cara, isso não vai dar certo. Para começar, elas precisariam da participação de outras pessoas, não seria um trabalho feito só pelas duas. Então isso já sai do normal delas, daquilo que elas estavam acostumadas a fazer.
necessita de outras pessoas que seriam capazes de realizar o que elas estavam se propondo a fazer. E isso com certeza iria implicar num risco muito maior de que elas fossem pegas. Outra coisa é que simplesmente seria dentro do casamento da filha de um traficante famoso. Uma pessoa que é perigosa. Então, nossa, pra que elas iriam fazer isso contra uma pessoa que provavelmente iria descobrir, iria atrás delas, iria se vingar? Então a história por si só não é muito consistente nesse sentido. Então eu fiquei pensando por que a Zulema propõe uma coisa dessas e também por que a Macarena topa. Claro que fica, né, nas entrelinhas de que a Macarena topa porque ela pensa que só assim a Zulema vai deixá-la em paz. Mas ainda assim acho que poderia ter tido, né, uma conversa de maneira a fazer com que a Zulema desistisse dessa ideia, ou então elas poderiam planejar um golpe um pouco mais humilde, vamos dizer assim, e não, né, propor, né, topar uma coisa dessas. Eu achei isso totalmente sem sentido. Bom, e a partir disso o que acontece é que elas começam a montar a equipe do roubo. Então, elas começam a chamar pessoas para participar desse assalto. Inclusive, uma delas é a Goya, que estava lá na cadeia com elas. A Goya que apareceu lá em algum momento, e elas chamam a Goya para participar desse assalto. E outras pessoas que outros personagens que a gente não conhecia antes, né, que aparecem só em Vis-a-Vis Oasis. E aí nesse momento elas começam a planejar e aí decidir o que cada uma vai fazer no assalto. Essa parte também me incomodou bastante, porque começaram a comentar, né, a planejar o que cada uma iria fazer dentro do assalto, só que eles já começaram a jogar as cenas daquilo acontecendo. Então, quando uma falava, fulana vai fazer isso, aí você já via lá na frente aquilo acontecendo. Fulano vai fazer aquilo, aí você já via também aquilo acontecendo. Então acaba que a forma como a história é contada, ela não é linear na história. É uma narrativa que vai e volta no tempo. Então o tempo inteiro, essas idas e voltas no tempo, eu achei um pouco chato. Já vi vários filmes e séries que contam as coisas dessa maneira, mas da forma como foi feito em Vis-a-Vis Oasis eu realmente não gostei. Achei bem enjoada essas idas e vindas o tempo inteiro. Inclusive me atrevo a dizer que ficou confuso para algumas pessoas. Eu vi comentários de fãs que falaram que estavam se perdendo um pouco, né? Porque de cara você não consegue perceber tão claramente que a série está trabalhando com essas idas e vindas na história. Eu achei que ficou desconexo. Eu acho que se fosse bem trabalhada essa estratégia, né, de em que momento você vai jogar a história para o passado e vai voltar, aí eu poderia até achar legal. Mas nessa série eu realmente achei que não ficou bem feito. Uma outra coisa que eu achei um pouco bizarra é a forma como as cenas de ação foram feitas. Então, assim, vou abrir o parênteses aqui para falar que eu gostei bastante da fotografia, das locações. Eu achei que as cenas ficaram muito bonitas. Mas eu achei que a forma como foram feitas as cenas de ação foram muito estranhas. Bom, eu vou começar aqui falando principalmente de... Acho que foi a primeira cena que apareceu isso, que foi a cena da Goya. Então tem um momento lá que a Goya, ela tá lá no hotel Oasis e chega aquele grupo de estudantes que estão cometendo aquele bullying contra o menino lá o tempo inteiro. E a Goya, vendo aquilo, ela acaba indo para o passado dela, lembrando do quanto ela também sofreu bullying a vida dela inteira, né? Enquanto ela, quanto criança e adolescente, sofreu com bullying por conta do peso dela. E aí ela tem aquele surto de loucura, de ódio, e vai para cima da galera com aquele bastão de beisebol. Bem, essa cena, você percebe que o tempo inteiro, quando a Goya ela tá se movendo lá com o bastão e tá batendo nas coisas, inclusive nas pessoas, nós vemos ela em primeiro plano, né? E as coisas acontecendo atrás como se fosse assim, uma velocidade menor, né? Como se fosse num slow motion. Então você vê ela no primeiro plano numa certa velocidade fazendo aquilo, e as coisas atrás meio que desfocadas, um pouco mais lentas, assim, com uma fumaça, umas coisas acontecendo. Enfim, eu não achei muito legal nessa forma como eles colocaram essas cenas. Então, assim, todas as cenas de ação, praticamente todas as cenas de ação, tinham esse efeito. Outra coisa que eu tenho que ressaltar foram as histórias, né, as sub-histórias incluídas na história principal, que ficaram também desconexas. Então, por exemplo, nós temos a história da família do Sandoval, que aparece ali, né, a mãe e o irmão, que são os donos do Hotel Oasis. Em um dado momento você descobre que ela, na verdade, não é apenas a dona do hotel, mas sim a mãe do Sandoval buscando vingança contra a Macarena. E
aquela história desses personagens, dessa personagem específica, é muito sem sentido no meio da história total. Então, assim, simplesmente jogaram ela ali, não sei se com que intuito especificamente, se foi com o intuito de deixar a história um pouco mais interessante. Então, colocaram ali a mãe de Sandoval, só que ficou uma personagem, assim, estranha, mal trabalhada. Essa questão dela com a Macarena não foi bem resolvida, então eles não trabalharam, não teve tempo de trabalhar a personagem com profundidade, ficou uma história simplesmente jogada ali, que não acrescentou em nada na história principal do roubo. Eu achei que não fez sentido aquilo. Também tem aquele grupo de policiais que estão ali em acordo com a Macarena para pegar a Zulema. E eles também aparecem na história assim de um jeito sem pé nem cabeça, sem muita explicação. Principalmente somem da história também, sem nenhuma grande explicação. E a história não se aprofunda, né? Eles não desenvolvem a história desses personagens, essas sub-histórias que estão ali no contexto geral, eles não desenvolvem bem aquilo, ficam coisas assim, uns apêndices que aparecem assim, que não agregam em nada. Não agregam em nada. Então eu fiquei com a impressão de que não fez sentido algum colocar essas histórias. E também tem uma outra questão com esses grupos de personagens que me incomodou bastante, foi que mais uma vez eles colocaram o quê? Colocaram a traição entre as duas personagens, né? Entre a Macarena e a Zulema. Então, durante todas as temporadas lá de Vis-a-Vis, as 4 temporadas, existiram vários momentos em que Macarena e Zulema se uniam por conta de alguma questão lá da cadeia que elas precisavam estar juntas. Então, basicamente, elas se uniam porque elas, né, percebiam que precisavam uma da outra, só que dali a pouco acontecia alguma coisa que elas já se afastavam de novo. Isso aconteceu várias vezes durante a série. E simplesmente o que todo mundo queria ver era que em algum momento elas fossem se juntar e que isso não iria mais acontecer, né? Essa união das duas seria uma coisa assim estável, uma coisa definitiva. E o final da 4ª temporada nos deixa com essa sensação, que esse tipo de coisa não aconteceria mais. No entanto, quando vem Vis-a-Vis Oasis, que justamente deveria ser a história para contar isso, eles colocam, né, de cara aquela história da separação das duas, depois colocam traições no meio. Então achei que assim não tem sentido no que era esperado da história. Não sei se vocês vão concordar comigo, mas pra que isso? Então ter colocado novamente uma traição, né, tanto da Macarena quanto da Zulema, foi uma coisa que também não tem, né, o porquê, não tem razão. Por mais que eles quisessem depois terminar com a dupla, né, porque eles queriam acabar com a história, né, de forma definitiva, poderiam ter colocado uma história bem mais bacana ao longo da temporada inteira e no final dar algum desfecho que poderia justificar a separação das duas, mas de uma forma mais bacana. Ou, né, já que a intenção talvez era de realmente não ter uma segunda temporada de Vis-a-Vis Oasis, eles poderiam dar um final qualquer que fosse, mas sem colocar uma traição no meio, né, e sem começar a história contando já sobre uma possível separação. Então essas coisas eu não achei legal. Bom, mas aí você vai perguntar, você não achou nada de bom na temporada toda? Bem, algumas coisas eu achei legal, mas de fato foram coisas que apareceram de forma pontual na série. Então elas estão lá no acampamento e chegam aqueles caras, né, com a intenção de, enfim, cometer lá o abuso sexual. E elas vão lá, né, e juntas se livram dos caras e tudo mais. E depois até acabam ficando juntas. E alguns momentos ali que a gente vai vendo, né, como que era a convivência delas ali, eu achei aquilo ali bacana. Eu achei muito legal também quando chega um determinado momento em que a Zulema fala para Macarena que o tempo que ela passou com a Zulema no deserto, né, acho que elas ficaram 2 anos juntos ali morando no deserto, cometendo lá os assaltos, que aquilo foi o que ela teve de mais próximo de uma vida, né, familiar, de uma família e tal. Então achei bem bacana esses momentos. O fato de que a própria, né, Zulema, ela poderia ter salvado a pele dela, mas foi lá resgatar a Zulema do traficante. Então, assim, teve alguns momentos, né, houveram alguns momentos que realmente foram bacanas. O problema é que isso deveria ter sido a temporada toda, e não apenas pitadinhas de coisas legais entre elas duas. E para fechar com chave de ouro, teve a morte da Zulema. Então, beleza, Zulema estava doente, tinha um tumor no cérebro, mas a forma como a morte dela se deu, com aquele, né, momento lá no deserto, fugindo dos caras lá, do chefão, e que ela se entrega, aquilo não faz
jus à personagem. Então aquilo realmente não é o que ninguém esperava da Zulema. Por mais que você pensasse, não, ela sabia que ia morrer, né? A Zulema tinha consciência que ela não tinha muito tempo de vida. A própria atriz Nadia Nimri comenta isso, que a Zulema chega nesse momento da história e ela pensa que, né, pra quê? Pra quê? Que ela vai continuar ali fugindo, lutando, que não tem sentido. Ela sabe que ela vai morrer mesmo, então ela pensa que se dane, né? Pra que eu vou ficar aqui, né, lutando? Eu sei que esses caras estão aqui para me pegar mesmo, ela também tinha consciência que eles iam acabar pegando elas mesmo, então ela simplesmente, né, entrega os pontos. Mas eu achei ainda assim que não casa com o que é a Zulema, né? Então assim, a Zulema é um personagem muito forte, combativa, e não fazia sentido ela se entregar dessa forma. Bom, e com isso que eu posso falar sobre, né, a minha impressão sobre a série como um todo, né, sobre esse subproduto de Vis-a-Vis, é que realmente me parece que eles fizeram a série pra poder, né, calar a galera, assim, calar no sentido de, né, dar aquilo que estava sendo pedido. Então as pessoas queriam ver a história de Zulema e Macarena fora da cadeia, porém a forma como eles fizeram isso foi uma coisa assim que não ficou muito bacana, e eu acredito que tenham feito dessa maneira para que não houvesse possibilidade de uma continuação, para que não houvesse nenhuma forma de ter Vis-a-Vis Oasis 2, 3, 4, 5. Até porque eles, assim, pegaram as duas personagens principais, que eram as amadas de Vis-a-Vis, e, né, descontextualizaram totalmente as duas. Eu acho que elas perderam, né, o significado que elas tinham, a força. Então eu fiquei com essa sensação de que eles fizeram essa temporada para não ter mesmo como continuar a história, e conseguiram. Bom, galerinha, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo para quem você quiser e ativar o sininho de notificações para saber toda vez que eu postar um vídeo, tá? Galera, não deixe de fazer isso, é muito importante, porque isso ajuda muito o canal, tá? O YouTube só entende que você está gostando do conteúdo se você realmente compartilhar esse vídeo, se você comentar alguma coisa, deixar seu like e se inscrever aqui no canal, ok? Então não deixem de fazer isso. Depois eu volto com outras histórias. Fiquem com Deus e até a próxima.